Aí, acho que tá dando para ver. Espero que sim. Todos bem? O que eu compartilhei? Simulado, né? A página do simuladinho. E Vral. Ano passado a gente parou na questão 5, então hoje a gente parte da questão 6, meio a meio. Quem perdeu semana passada, fica à vontade que lá no YouTube, inclusive eu mandei o link lá no grupo. Eu postei só a parte que eu explico, então não é um vídeo de 1 hora, é um vídeo de 20 e poucos minutos. Vamos que vamos. Questão número 6. Durante uma aula de botânica, onde era abordado o ciclo de vida das angiospermas, no cursinho 1º de maio, a aluna Valentina proferiu: Pois é, professor, é possível relacionar as aulas sobre artrópodes, né, principalmente sobre os insetos, do professor Rodolfo, com essa. Afinal, os insetos, eles podem ser tidos como os principais parceiros das plantas com flores e vice-versa. Sentado ali perto estava Enzo. Então, essa é a nossa historinha. Sentado ali perto estava o Enzo. Também é colega de vocês aí. Que não entendeu bem a participação da colega, muito menos a relação existente entre insetos, né, artrópodes, e as angiospermas. Gente, só um adendo, insetos e artrópodes não são, por mais que seja óbvio, né, ou pode parecer óbvio, não custa a gente relembrar, insetos e artrópodes não são sinônimos, insetos fazem parte dos artrópodes, mas ok. Com vergonha de levantar a mão, então, o Enzo se vira confuso para você e pede sua ajuda na matéria. Muito importante agora. Leiam sempre com atenção o enunciado, vocês vão fazer vestibular. Explique para Enzo a razão da dependência existente entre insetos e angiospermas. O que é carregado de uma planta a outra por abelhas e besouros, por exemplo? Por que isso é importante para o vegetal? Como eu já tinha falado na semana passada, vocês foram, de maneira geral, muito bem no simulado. É claro que a gente tem um universo de 200 alunos, né, em tese, e como a gente teve 11 respostas, eu imagino, né, a lógica é que os alunos que responderam o simulado são aqueles alunos mesmo que estão ainda no GAS, que ainda estão acompanhando, que ainda estão interessados de alguma forma, né, e isso é natural, enfim. Então a gente tem um recorte um pouco mentiroso, né, não querendo desanimar vocês, mas quem respondeu o simulado, vocês que estão acompanhando aqui, provavelmente são o mesmo público, né, é claro que são o mesmo público, na verdade, e vocês foram, de maneira geral, muito bem. Inclusive nessa questão. O que eu acho que não era nenhuma questão tão difícil, né? Como eu poderia responder? Vamos lá. O que eu gostaria que vocês respondessem, na verdade. E algumas pessoas responderam, algumas mais ou menos, mas ninguém, eu acho que eu não vi nenhuma resposta que, tipo, tiraria zero. No mínimo, a gente teria aí um 0,25, se fosse valendo 1, né? No mínimo. Mas a maior parte foi de meio para cima. Você teria que explicar nessa questão por que as angiospermas são importantes para os insetos. Você teria que explicar também por que os insetos são importantes para as angiospermas. Então, isso a gente já mata com a questão da polinização. Então, a polinização pode ter outras coisas, é claro, se você quiser incrementar a sua resposta, mas a questão principal aqui é a questão da polinização. Os insetos, eles vão em busca das plantas, isso falando sempre de maneira bem genérica, tá, gente? É claro que a gente tem grupos específicos e grupos específicos. Os insetos, de maneira geral, eles vão atrás das plantas, e eles entram em contato com as partes das flores, né? Porque os insetos vão atrás de alimento. Então, eles são atraídos pelo cheiro, eles são atraídos pela cor, eles são atraídos pelo néctar que é produzido, até pelo grão de pólen, que é produzido pela flor, né? Pela planta. Eles vão atrás disso. Então, isso já explica por que isso é bom para eles. Eles estão indo em busca de alimento, principalmente. Ok? Eles estão sendo atraídos em função de uma oferta de alimento. E por que isso é bom para a planta? Porque o inseto, meio que sem querer, né? Ele vai atrás de planta em planta, de flor em flor, ele vai atrás de pólen, ele vai atrás de néctar, e nesse caminho ele acaba pegando o pólen de uma planta e levando para outra. Pega o pólen da outra e leva para outra, para outra, para outra, para outra, e assim por diante, assim os insetos vão polinizando. Uma grandíssima parcela dos alimentos que a gente come no dia a dia, são polinizados por insetos. Então, assim, se os insetos acabassem,
fossem extintos, o que é virtualmente impossível. Os insetos como um todo, né? As abelhas, elas estão correndo um perigo enorme, os besouros também, mas digo isso porque os insetos são um grupo muito bem adaptado. E, enfim. Então, se os insetos de alguma forma desaparecessem, a gente sofreria muitos prejuízos na nossa alimentação, assim, possivelmente aconteceria uma fome mundial sem precedentes, talvez. Então, aqui a gente já explicou a importância de um para o outro. O inseto poliniza a planta oferece alimento para o inseto. Ok. O que mais você teria que colocar nessa questão? Isso eu já respondi, né, mas vou ressaltar, a questão do grão de pólen. O que é carregado de uma planta a outra por abelhas e besouros, por exemplo? O grão de pólen. O grão de pólen, o grão de pólen. Por que isso é importante para o vegetal? Então, quando eu pergunto sobre o grão de pólen, eu quero que você fale do grão de pólen e quero que você fale por que o grão de pólen chegar de uma planta a outra é importante. Por que é importante esse caminho? Aí você tem que retomar o ciclo. Então, eu estou pegando um pouco da ecologia, mas também estou ficando na botânica. Então, esse exercício, ele vai exigir isso de vocês. Para você, a capacidade de associar a ecologia com a botânica. E por que botânica? Principalmente a questão do ciclo de vida. Então, você tem que entender, para conseguir tirar um 10 nessa questão em específico, você tem que entender muito bem o ciclo de vida das angiospermas. Você tem que entender o que é o grão de pólen, para que ele serve, o que ele fará, por que ele é fundamental no ciclo de vida. Ok? E, posto isso, então a gente teria uma resposta onde a gente abordaria essas coisas, todos esses temas, né? Eu me alonguei um pouquinho, mas eu acho que é uma questão importante. Eu fiz as minhas anotações aqui para eu não esquecer alguns pontos que eu queria deixar claro para vocês. Eu percebi, assim como eu já tinha citado na semana passada, uma confusão de termos. Algumas confusões de termos. Então, por exemplo, grão de pólen. O que é o grão de pólen, né? Lembrando, o grão de pólen é o gametófito imaturo, mais especificamente o microgametófito, o gametófito masculino, ok? E o que o gametófito faz? O gametófito é uma planta fito que produz gametas. Então, isso já diz muito para que serve o gametófito e qual a importância dele. Ele vai ser responsável por produzir gametas, os gametas têm que se encontrar, né? O gameta masculino encontra o gameta feminino, fecundação, e aí a gente vai ter o surgimento de uma nova planta, continuidade do ciclo, enfim. Houve uma confusão, algumas vezes uma confusão de termos. Por exemplo, a pessoa falar o que é o grão de pólen é o gameta. Não, o grão de pólen é o gametófito. Eu até entendi que tem relação, mas o grão de pólen é o gametófito imaturo. Se quiser ser mais completo ainda. O que mais? O termo era polinização, é o termo-chave dessa questão, polinização. Muita gente falou semeação, ou confundiu a questão da polinização com a questão da dispersão da semente dos frutos. E, de fato, né, se a gente for procurar, a biologia é a ciência das exceções, né, eu sempre repito isso. Se a gente for procurar, é muito possível, é muito provável que a gente encontre insetos que são importantes na dispersão da semente, no caso do fruto e da semente, né, nas angiospermas, mas os insetos são fundamentais na questão, isso é uma pergunta excelente, Isabela. A principal questão aqui é a polinização. A polinização é diferente da dispersão. Então, se vocês arrumarem pela frente, encararem pela frente um corretor chato, que existe, e não existe pouco, pode ser que o cara, ou a mulher, né, encane com alguns terminhos. Então, eu não tô, tipo, tô bravo porque vocês erraram termos, eu estou dando os toques. Eu acho que é mais importante esse tipo de toque na malícia de fazer a prova do que até o próprio conteúdo, visto que vocês têm o conteúdo a rodo aí na internet e também já tiveram comigo. Perdi tempo, foi proposital nessa primeira questão, vamos adiante. Deixa eu responder a pergunta da Isabela. Isabela, isso é uma questão muito complexa e para responder você certinho, de uma maneira mais fiel, né, cientificamente falando, eu teria que responder de uma maneira de faculdade. Isso é uma pergunta muito interessante. A relação entre insetos e plantas, né, mais especificamente as angiospermas, é mutualismo?
A gente vai ter isso, né? A gente vai estudar tudo isso, mas vou dar um aperitivo aqui para você. É o mutualismo? O mutualismo é quando os seres dependem um do outro. Ou é uma protocooperação, onde um faz bem para o outro, mas não é necessariamente uma dependência. Não é nenhum nem outro, se você for responder de uma maneira mais correta. Se você perguntar para alguém que faz biologia, ou alguém que trabalha com essa questão. Por quê? Se a gente for no conceito, na definição, mutualismo é uma dependência, como eu falei. De fato, as angiospermas dependem dos insetos, mas, por exemplo, o maracujá, ele depende de todos os insetos? Não é uma relação entre uma espécie e tudo que existe. A relação tem que ser entre espécies. Então, se eu não ficar claro, por favor, porque é uma questão complexa mesmo. A questão é que as relações são mutualísticas entre grupos, entre os grupos. Então, o maracujá, por exemplo, ele depende de fato dos insetos, do besouro, das diferentes abelhas, mas ele não depende da abelha, por exemplo, a abelha africanizada, que é uma espécie só. Deu para entender? Então, a relação como um todo, ela é mutualística. Mas a relação entre só o maracujá e só a abelha africanizada, ela não pode ser mutualística. Porque se a abelha africanizada for extinta, vai ter um prejuízo para o maracujá, ok. Mas o maracujá não vai ser extinto, porque eu tenho outras abelhas, eu tenho outros. Então, ser mesmo. Mas isso eu viajei aqui porque eu fiquei feliz com a sua pergunta. Se o vestibular perguntasse para você, o ideal é você explicar tudo isso, mas definir no fim que é mutualismo realmente, ok? Então, me desculpa se eu me empolguei aí, mas o mais correto seria redes de mutualismo. Se você tiver que escolher numa alternativa de múltipla escolha entre protocooperação, né, que é facultativo, e mutualismo, que é obrigatório, escolha mutualismo. Vamos para 7. Será que hoje eu vou estourar o tempo? Semana passada eu consegui, hein? Número 7. Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar com certeza que dentro dela é o embrião de uma planta. Sem dúvida. A qual, na fase adulta... Então, quando você pega uma semente na mão, só a semente, o que você sabe sobre aquela planta que está ali dentro? Para conseguir responder essa questão, vocês foram bem nela também, 8 acertos de 11. Para conseguir responder essa questão, a gente tem que ter clareza em algumas noções, né, de classificação botânica e das características dos grupos vegetais. Então, você tem que ter clareza que as pteridófitas e as briófitas não produzem sementes. Que as gimnospermas e as angiospermas produzem sementes. Só que só as angiospermas produzem flores e frutos. A diferenciação entre pteridófita e briófita. A pteridófita ela já tem vasos condutores, ela já tem tecido especializado na condução. E é isso que vai nos ajudar aqui. Então, você olha uma semente, você fala, essa planta aqui tem flor, tem fruto, tem semente, que é a letra A. Não tem como saber isso. Pode ser a semente de um pinheiro, pode ser a semente de uma araucária. E essas plantas não têm flores e frutos. Então, a letra A está errada. Letra B, forma sementes. Ok, se é uma semente, dali vai vir uma planta que forma sementes também. Mas ela não produz flores e frutos. É o inverso da letra A. Pode ser a semente de uma macieira, pode ser a semente de um limoeiro, pode ser a semente de um pau-brasil. Plantas que produzem flores, produzem frutos. Letra B errada. Letra C, é uma planta que vive exclusivamente em ambiente terrestre? Não. A gente tem angiospermas que vivem em ambientes aquáticos. A Vitória Régia está aí para não nos deixar mentir. As ninféias, que é outro grupo de plantas aquáticas, elas também produzem sementes, elas também são angiospermas. Letra D, é uma planta que necessita de água para o deslocamento dos gametas na fecundação? Essa é a única que está categoricamente errada, do começo ao fim, essa alternativa. Porque se é uma planta que tem semente, significa que ela não é uma briófita e significa que ela não é uma pteridófita. Ela é uma planta que superou a questão da água para a reprodução. E a alternativa que nos resta é a alternativa E. Quando eu olho uma semente, eu sei que ali dentro tem o embrião de uma planta que, se desenvolver, ela vai ter tecidos especializados para a condução de água
e de seiva elaborada, xilema e floema. Ok. Essa foi a alternativa, desculpa, foi a questão 7. Acho que tranquila, né? Por favor, também comente. Ah, professor, você explicou aí, né? Não me disse nada, não me ajudou em nada. Por favor, explique de novo. Estamos aqui para isso. Questão número 8. Vocês acharam dessa, hein? Essa é uma questão muito interessante. Eu gosto de questões, acho que vocês devem ter percebido isso, que associa áreas da biologia e, por que não, né, áreas de, tipo, química e biologia, enfim, por mais que essa seja um pouquinho mais difícil. Na questão número 8, é dito o seguinte: células meristemáticas de uma planta contêm 10 cromossomos. Os números esperados de cromossomos em células da pétala e no grão de pólen dessa planta são, respectivamente. Então, olha como a gente tem que prestar atenção no enunciado para saber do que a gente está falando. Falou planta, puta, planta é uma coisa muito abrangente. Eu tenho um musgo, eu tenho uma samambaia, eu tenho um pé de limão. Só que a planta que eu estou falando, ela tem pétalas, então ela tem flor e ela tem grão de pólen. O mais importante ali é que ela tem pétalas, né, de fato. Significa que ela é uma angiosperma. Então, essa questão, ela também você tem que ter uma clareza do ciclo de vida de uma angiosperma. Ou, no mínimo, do ciclo de vida genérico dos vegetais, o ciclo por alternância de gerações. Além disso, você tem que ter uma noção básica, né? Eu fiz isso de propósito, peço até desculpa, mas eu acredito que vocês já viram com o Rodolfo, se não viram ainda vão ver. Citologia, divisão celular. Talvez um pouquinho de genética ajudasse, mas não necessariamente. Mas citologia, divisão celular. Eu relembrei em algum momento do ano isso, mas não foi eu que dei. O que acontece? Células meristemáticas em uma angiosperma a gente vai encontrar no esporófito, ou seja, a planta propriamente dita. O esporófito é 2N. Se nas células meristemáticas eu tenho 10 cromossomos, eu tenho 5 cromossomos e eu tenho os pares desses 5 cromossomos, então eu tenho 5 e 5, 10, significa que quando chegar na pétala, quando chegar nas células da pétala dessa planta, a pétala é o quê? A flor é o quê? A flor faz parte do esporófito. Logo, a célula da pétala também vai ter 10. A flor também é 2N, também é diploide. Só que, então a gente elimina todas menos a C e menos a D. Sobra C e D. Quando a gente chega no grão de pólen, a gente tem que ter clareza do ciclo de vida e lembrar que o esporófito, que é 2N, e a flor, que também é 2N, quando a flor masculina vai produzir o seu grão de pólen, ela sofre meiose. Eu tenho células que sofrem meiose. Quando eu sofro meiose, eu parto a carga genética, né? Eu parto a carga cromossômica em duas. Então, se eu tinha 10, agora eu tenho 5. Então, a resposta é C de certo. 10, quando eu tenho 2N no esporófito, e 5, quando eu estou no grão de pólen, que é o gametófito, que é sempre haploide. Haploide. Ah, vocês foram bem nessa também, ó. Vocês acertaram 7 de 11. Número 9. Nos vegetais superiores, a regulação do metabolismo, essa é um pouco difícil. Eu pelo menos, acho esse conteúdo um pouco difícil, embora seja bem interessante. A UEL. Nos vegetais superiores, a regulação do metabolismo, o crescimento e a morfogênese muitas vezes dependem de sinais químicos de uma parte da planta para outra, conhecidos como hormônios, os quais interagem com proteínas específicas. Gente, quando vocês vê escrito vegetais superiores, normalmente está se referindo às espermatófitas, tá? As plantas que produzem semente, são os vegetais superiores. Não superiores porque elas são melhores, tá? Mas superiores porque elas surgem depois, porque elas são mais complexas, porque principalmente as angiospermas, né, dominaram o planeta, enfim. Com base no texto e nos conhecimentos sobre fito-hormônios, ou hormônios vegetais, né, a mesma coisa, relacione as colunas, assinalando a alternativa que contém todas as relações corretas. Vamos lá. Vamos ver se eu vou acertar também, né? É tudo no improviso aqui.
Claro que eu tinha feito antes, mas faz um tempo que eu fiz ela. A gente tem que associar, então. O principal hormônio, o principal fito-hormônio é a auxina, sem dúvida nenhuma. A auxina é importante, porque ela, de maneira geral, os fito-hormônios eles vão desempenhar vários papéis. Mas, embora a auxina seja o mais importante, o mais comentado, o mais citado, eu diria que o mais fácil para associar primeiro não é a auxina nessa tabela. Vamos lá, deixa eu lembrar qual que é os itens. Letra A. Afeta o crescimento, a diferenciação das raízes, estimula a divisão e o crescimento celular, estimula a germinação e a floração, retarda o envelhecimento. Gente, retarda o envelhecimento. De tudo isso, então percebam, os fito-hormônios eles têm muitas funções. Na letra a coisa mais importante no meu modo de ver, mais fácil de identificar com alguns dos outros hormônios, é retarda o envelhecimento. Por quê? O hormônio citocinina, número 3, ele é conhecido como o hormônio da juventude nas plantas. Então, se falou de retardar o envelhecimento, ou seja, manter a planta jovem, com um aspecto jovem, com uma fisiologia jovem, é a citocinina. Então, deixa eu anotar aqui, o 3 é A, ok? Aí a gente vai para B. Promove o amadurecimento dos frutos. Isso aí já matou, mas vamos continuar. Antagoniza ou reduz os efeitos da auxina. Promove ou inibe, dependendo da espécie, o crescimento e desenvolvimento de raízes, folhas e flores. Qual é o hormônio, o fito-hormônio, mais importante na questão do amadurecimento dos frutos? Ele é famoso por isso. É o etileno, que é o único hormônio que a gente tem que é gasoso, ok? É aquele velho exemplo da banana. Então, você compra a banana verde e ela vai ficando amarela. O grande culpado por isso é o etileno. Então, a B seria 4. Próximo, estimula o alongamento de caule e raiz, atua no fototropismo, no geotropismo, na dominância apical e no desenvolvimento dos frutos também. Fez esse monte de coisa, mas principalmente dominância apical e fototropismo, aí não tem como, a nossa grande estrela é a auxina. Alguns não, né? O professor que eu passei para vocês o vídeo, ele falava auxina, eu achei bizarro. Mas acho que é uma pronúncia correta também. Eu prefiro auxina. Pelo menos meus professores falavam auxina. Então a 1 é C. E o que nos resta, né? A D é a 2. A giberelina promove a germinação de sementes e brotos, estimula a elongação do caule, o crescimento das folhas, a floração e o desenvolvimento de frutos. Então, percebam que acabei de lembrar que quando eu fiz pela primeira vez essa questão, a gente está batendo 8 horas, estamos quase acabando, tá? Peço desculpa aqui, para variar, eu vou extrapolar o tempo em 5 minutinhos. A giberelina ficou por último e realmente, na minha visão, é a mais difícil de encaixar aí. Esse exercício me surpreendeu demais, porque todo mundo acertou. Eu achei que, para mim, é o exercício mais difícil, eu achei que bastante gente ia errar, estava até esperando isso, mas das 11 pessoas que responderam, as 11 acertaram. Então, surreal. Então, ficou 1C, 2D, 3A e 4B. Isso dá a alternativa C de certo. Olha lá meu alarme, que chegou, bateu 8 horas. O que eu percebo nessa tabela, como eu tenho os termos desenvolvimento dos frutos em pelo menos 3 ou 2? 3 dos hormônios. Olha como é interessante os fito-hormônios nas plantas. Os hormônios fazem um monte de coisa diferente e as funções também, elas meio que se batem. São funções parecidas e mesmo assim muito diferentes. Um único hormônio faz um monte de coisa. Isso é muito interessante. Show, show, show. Para fechar, vamos na 10, que é aquele exercício, aquela questão que não se acostumem. Não sei se vocês vão ter a sorte de encontrar um desses no vestibular. É aquele exercício que é, ó, toma e acerta. Ganha um ponto aí. Que é um exercício bem tranquilo, porque ele é muito aberto. Não é porque é fácil, assim, simplesmente, mas porque ele é muito aberto. Desgastada e sobrecarregada, a Valentina ficou puta da vida e falou, puta, nenhum micro-organismo serve para nada. Micro-organismo só serve para causar doença. Ajude a Valentina a se acalmar, explique para ela porque ela está errada. Ou pelo menos equivocada nesse ponto, né?
exemplificando a importância de determinados seres microscópicos. Se vocês tiverem a sorte de se deparar com uma questão aberta assim, exemplifique, você pode dar o exemplo que você quiser, trabalhem com um número de 3 a 5, eu acho que é um número ideal, assim, para exemplificar. Então, uma questão muito aberta, de novo, não teve como, né, tirar zero, ninguém tirou zero, se fosse valer nota e tal. O pessoal, em geral, foi bem, mas o que eu senti falta, a única coisa, assim, que eu atentaria para vocês, é a questão, por exemplo, algumas respostas eram assim, os micro-organismos são muito importantes, porque alguns deles são importantes na produção de oxigênio, outros são muito importantes no sistema digestório dos bovinos, por exemplo, das vacas. Ok, não está errado, mas alguns deles são importantes. Quais? Exemplifique. Certo, alguns micro-organismos são muito importantes na produção de oxigênio. Quais? As algas microscópicas. Alguns organismos são muito importantes na indústria. Quais? Os lactobacilos, por exemplo, no Yakult. Bactérias em geral que a gente usa tanto na fermentação para fazer, sei lá, vinagre, álcool, vinho, cerveja, danone, iogurte, leite. Quais? Fungos, bactérias. Se puder chegar no grupo mais específico, por exemplo, os lactobacilos, como eu citei, ou os Saccharomyces, né? Claro que aí a gente está exigindo demais, mas pelo menos alguns fungos microscópicos, algumas leveduras, né? Algumas bactérias, algumas algas, tentem ao máximo exemplificar o que vocês estão falando. Certo? Gente, é isso. Vocês voaram baixo. Eu priorizei questões da Unicamp, da Unesp, da FUVEST, coloquei uma da UEL também, justamente porque, enfim, né, a gente é de São Paulo, eu imagino que a maior parte das pessoas aí vão prestar Unesp, mas também quis variar um pouquinho, eu nem ia colocar o UEL, mas falei, tem gente que sempre quer prestar o UEL, né, acabei colocando. Gente, passei 5 minutos do tempo, então peço desculpa por isso, mas eu acho que foi muito bom. Eu acabo por aqui a nossa correção do nosso simulado, se alguém tiver algo para dizer, alguma pergunta, falar, professor, eu não entendi muito bem, viu, aquela questão ali da giberelina, ou a questão dos cromossomos, né, haploide, diploide, eu não lembro muito bem o que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou totalmente disponível para vocês. Quem se deliciou com essa revisão, com essa correção aqui, fiquem à vontade para nos deixar. Agradeço muito, vou esperar aqui uns 2 minutinhos para ver se alguém pergunta alguma coisa. Tchau! E vou parar de gravar também. Eu que agradeço, Liara e João Lucas, vocês são toppers.